Olá a todos, queridos alunos do Polo Jaguarão, do Polo Santana do Livramento e do Polo Alegrete. É com muita satisfação que eu venho aqui hoje para a gente começar o encerramento, o fechamento desse ciclo que foi todo esse semestre de estudo em leituras do Fato Literário 2. Hoje eu vou fazer uma revisão. E essa revisão não tem o intuito de esmiuçar cada teoria que a gente viu, mas realmente fazer um apanhado das principais partes, daquelas coisas que eu quero que vocês lembrem sempre, que são coisas que vocês já viram nos textos, mas é sempre bom a gente reforçar. Então, nesse semestre, no comecinho do semestre, a gente teve bastante textos teóricos para estudar. Foi uma carga teórica bem mais pesada do que no final do semestre. E isso foi intencional, eu queria que vocês tivessem todo um aparato, toda uma base, para depois poder ler os textos literários e fruir melhor com base nessas teorias. E esses textos teóricos que a gente trabalhou foram os seguintes: leitura, ensino e política, leitura e interdisciplinaridade, arte literária na universidade e o perfil do letrado, todos esses quatro da Ligia Chiappini. Depois nós vimos a significação artística do Vincent Jouvre. Depois nós estudamos o que é literatura, do Terry Eagleton. E depois nós retomamos os estudos da Ligia Chiappini, lendo os textos Teoria da Literatura e Ensino da Literatura, o caso brasileiro, Entre o culto e a banalização da literatura. E quando nós tratamos de poesia, nós tivemos o apoio do Alfredo Bose com os textos Poesia e Mundo da Vida e Poesia e Resistência. Mais por fim, nós pensamos no papel do leitor do texto literário, e para isso nós contamos com o apoio do texto teórico O Leitor Modelo, do Humberto Eco. E nessa semana, desse módulo que está encerrando os nossos estudos, vocês têm o texto de apoio também da Chiappini, que é o último para fechar a nossa discussão, que é o Literatura, Como, Porquê e Pra Quê. Então, no texto Leitura, Ensino e Política, da Ligia Chiappini, ela faz todo um questionamento sobre quem lê o quê, quais classes têm acesso a qual tipo de literatura. E aí ela aponta algo muito importante. Se reconhecemos que a leitura como forma de lazer, a leitura como forma de obter informações sobre outros povos, outros lugares, como forma de socializar-se e de integrar-se melhor no mundo, de conhecer também cada vez mais se essa forma de leitura representa um enriquecimento, por que devemos pensar que é preciso para as classes trabalhadoras um conceito ou outro de leitura? E aí, onde é que está a política nisso tudo? A política está justamente nessa possibilidade de ter uma leitura do mundo. E ela traz outra questão que eu quero sinalizar aqui. Não devemos cercear ao outro a conquista de algo que, além de permitir ler o letreiro do ônibus, responder suas próprias cartas ou arranjar serviço, despertará cada vez mais os desejos, o desejar a solta no texto, no leitor e no mundo, antídoto maior contra a submissão. Quem aprende a ler assim não se contenta em ler para saber onde a gente pode entrar e onde não pode entrar. Aprende a ler os avessos, descobre a transgressão. É esse tipo de leitura que ela chama atenção, que todos devem ter. Essa leitura de mundo crítica, essa leitura de mundo política. No texto Leitura e Interdisciplinaridade, a Chiappini fala que a interdisciplinaridade é mais que um método, ela é uma atitude. E por que ela fala isso? Porque a interdisciplinaridade seria uma atitude de abertura para fora dos estreitos e seguros limites de uma especialidade, na ânsia de relacionar saberes para alcançar maior compreensão do mundo, seja individualmente, o que é muito limitado por razões óbvias, seja coletivamente, pela colaboração de estudiosos de distintas formações. E aí, nessas distintas formações, entram disciplinas diversas como a psicologia, a fenomenologia, a sociologia, a pedagogia, linguística e análise do discurso, política e economia, teoria da literatura, entre outras tantas. Então, se a gente se apropria dessas outras disciplinas e vai atrás de informações da área delas, para fazer uma leitura, a nossa leitura se torna muito mais completa. É essa a função da interdisciplinaridade, nos dá um olhar bem mais amplo do que o olhar estritamente literário. E ela diz outra coisa importante. A leitura, entendida como processo e não como ato passivo, supõe, portanto, a interdisciplinaridade, pois o leitor, produtor de sentido, interage com o texto individual e socialmente, relacionando texto e contexto, o que implica, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente, em menor ou maior grau, um trabalho com diversas áreas do conhecimento. A gente tem que sempre lembrar que os livros, os textos em geral, não estão soltos no espaço e no tempo. Na verdade, esses textos, esses livros, são sempre indissociáveis da história e da sociedade. Ela fala também, nesse texto, sobre a leitura silenciosa e da importância dessa leitura, que foi uma coisa que a gente conquistou. A concentração, o estar consigo mesmo e, ao mesmo tempo, o sair de si para encontrar o outro, que a leitura faculta, é algo que, penso eu, devemos preservar nessa conquista.
Ela permite que a apropriação do texto se dê no ritmo de cada um e que no diálogo-duelo com o texto, o leitor se meça sem interferência de fora, pelo menos naquele instante que é todo seu, o instante da leitura silenciosa. A leitura nos proporciona isso, da gente estar em contato com a gente e ao mesmo tempo estar em contato com o outro que escreveu, o outro que é retratado naquela sociedade, enfim, são inúmeros outros com os quais a gente entra em contato através da leitura. Mas não é porque essa leitura é silenciosa que ela é solitária. Mesmo silenciosa e isoladamente, trocam-se no ato de ler valores, crenças, gostos, ideias que não pertencem apenas ao indivíduo, nem ao que lê, nem ao que escreveu o texto. Por isso, o complemento ideal da leitura individual é a conversa com outros leitores, a troca de impressões. Há esse completo ciclo de leitura que é um sair de si para tornar a entrar profundamente em si mesmo, sair novamente e assim por diante. Na troca de ideias sobre os textos lidos, nasce uma nova visão do leitor por ele mesmo, novas representações de si, proporcionando-lhe uma absorção no espaço privado e num pensamento e intimidade próprios, juntamente com uma nova visão do texto e da realidade que ele direto ou indiretamente discute num compartilhar já aí público de significações. Essa troca com o outro é riquíssima, essa troca com o outro não deixa de ser também uma interdisciplinaridade, porque o outro sempre tem uma formação diferente da nossa, e com isso ele enriquece nessa troca, nos dando a opinião dele, enriquece a nossa visão. Ela fala também nesse texto que a leitura é uma arma, e é uma arma para o bem e para o mal. Ela pode ser uma arma para o bem quando ela nos traz esse conhecimento, quando ela nos proporciona outra visão, e ela pode ser uma arma para o mal quando também se faz uma leitura tendenciosa, analisando coisas isoladamente, sem o contexto todo da leitura, e a gente precisa ter consciência desse poder que a leitura tem. E a leitura é também contrapoder e resistência. Através dela a gente se une para resistir e lutar pelas causas que forem necessárias em cada caso. No outro texto da Chiappini, A Arte Literária na Universidade, a autora faz uma retomada histórica sobre a relação das artes e da universidade ao longo dos anos no Brasil. Ela pega o modelo da USP como exemplo, porque a USP foi uma grande universidade, é uma grande universidade que influenciou todas as demais no país. Então ela diz o seguinte sobre o momento da criação da USP, que foi algo muito peculiar. Criada em 1934, a partir de um projeto liberal, essa universidade deveria formar as elites dirigentes do país em nome dos autênticos ideais republicanos e da superioridade moral e cultural de São Paulo frente aos outros bárbaros e incultos estados brasileiros. O projeto de universidade era coerente com o projeto piramidal de sociedade que colocava no topo da pirâmide uma elite esclarecida e na base as massas trabalhadoras. Como mediadora, no meio da pirâmide, a classe média, encarregada de criar uma corrente de opinião necessária à educação do povo. Para as elites, previa-se um lugar na universidade, para a classe média, no ensino médio e para o povo, na escola primária. Esse modelo piramidal não mudou muito até o dia de hoje. E existia arte nesse tipo de universidade, nessa universidade elitista, mesmo nos cursos que envolvem arte. Essa arte era tratada como um monumento, um patrimônio para poucos eleitos, e se costumava discorrer sobre ela, falando sobre ela, escrevendo sobre ela, mas sem aproveitar propriamente dita essa arte. Hoje, a universidade é fragmentada, é tecnocrata, e também nesse modelo não se comporta muito o estudo das artes, a fruição da arte. E com isso a gente corre o perigo de, para se encaixar nesse modelo tecnocrata, estudar as obras de arte, ou a literatura, no caso, enquanto arte, e dissertar no vazio, fazer isso para produzir números, que é o que nos é exigido, mas sem ter uma função real. A autora fala nesse texto também que ler não é apenas decifrar o impresso, mas é questionar e buscar respostas na página impressa para os nossos questionamentos, buscar satisfação à nossa curiosidade. Ler é sobretudo desejar, ainda mais quando o texto é literário. Então a gente precisa, nesses cursos de letras especialmente, reaprender a ler. A gente precisa se devolver àquela criança curiosa que a gente foi, aquele adolescente inquieto que a gente foi, para trazer de volta esses questionamentos. No texto Perfil do Letrado, a Chiappini vai fazer toda uma retomada histórica para falar sobre o papel do literato, aquela pessoa que ficava no estúdio estudando as obras isoladamente, e de como isso pouco mudou hoje em dia. Nesse contexto, o intelectual fica encurralado. Ele fica encurralado entre duas coisas, entre a generalidade e as totalizações apressadas, ou então, por outro lado, ele fica numa especialização extrema e medrosa, porque ele não se arrisca a sair dali, porque não dá tempo, porque para produzir precisa de mais coisas específicas. Então o que ela propõe nesse texto? Ela propõe que a gente precisa modificar os métodos seculares de trabalho do letrado, o trabalho solitário, de gabinete, aprendendo a complementá-lo com a dimensão mais larga do trabalho de equipe, interdisciplinar. E aqui volta a interdisciplinaridade que a gente falou antes. Depois nós estudamos o texto A Significação Artística, do Vincent Jouve, em que o autor fala algumas coisas importantes que eu quero muito que vocês
fixem na memória. O autor de um texto literário não escreve para transmitir o mais precisamente possível um conteúdo claramente circunscrito. Simetricamente, não é de todo certo que o leitor de uma obra literária busque, antes de tudo, entender o que o autor disse. Se eu me dou ao trabalho de ler Madame Bovary, por exemplo, não é para desde o início identificar o que o autor teve a intenção de me fazer entender ao escrever esse texto, mas porque essa atividade me proporciona prazer em seu próprio desenrolar-se. Ora, não apenas esse prazer não está obrigatoriamente vinculado ao que eu entendo ou acredito entender, como o que eu entendo ou acredito entender não corresponde obrigatoriamente àquilo que o autor tinha a intenção de significar. O autor não necessariamente planeja que o leitor vai interpretar de alguma forma específica o texto dele, e também o que a gente entende do texto não quer dizer que o autor tenha pensado. A gente tem que parar de pensar que essas duas coisas andam juntas, porque elas não andam. A obra, ela tem uma certa autonomia. E ele diz mais: na medida em que o autor não controla inteiramente o que faz, a obra é mais interessante como sintoma do que como sinal. Considerar o texto como sinal é partir do princípio de que um autor exprime intencionalmente determinado número de coisas por meio de seu texto. Considerá-lo como sintoma é identificar o que ele significa para além de todo desígnio intencional enquanto artefato produzido em determinada época e sob certas circunstâncias. Todo o texto significa simultaneamente como sinal e como sintoma. Mas o texto literário, cuja primeira intenção não é transmitir a mensagem clara, uma mensagem clara, significa essencialmente como sintoma. A obra significa sempre mais, até mesmo outra coisa do que aquilo que o autor tinha em mente. Então a gente tem que pensar sempre nessa amplitude da obra. O que a gente entende é resultado dessa obra em si, do que está ali. Não precisa ter a ver com o que o autor pensou ou não pensou. Depois nós estudamos o que é literatura, que é um texto de teoria literária do Terry Eagleton, que vai fazer toda uma retomada histórica da evolução da teoria literária propriamente dita no Ocidente. E ele vai fazendo algumas provocações, vai fazendo algumas colocações para tentar classificar a literatura, mas ele vai negando quase todas essas, porque nenhuma delas é 100% eficiente. Ele faz uma oposição entre fato e ficção, propondo que a literatura então seria só imaginativa, literatura é só aquilo que usa da ficção, e a gente sabe que não é. Tem textos que não são ficcionais e são enquadrados na literatura. Ele propõe também que a literatura seria uma forma peculiar da linguagem, a literatura seria quase como uma poesia, porque trabalha muito bem a linguagem, mas a gente já sabe que não é só isso que faz um texto ser literário. Qualquer texto, se eu quiser colocar uma entonação, ele pode ser lido como literário, e colocar também algumas palavras não quer dizer que aquele texto vá se tornar literário. Ele fala também do discurso não pragmático, ou seja, um discurso que não tem finalidade prática. Seria essa a característica da literatura? Não necessariamente, porque qualquer texto pode ser lido de forma pragmática se eu quiser. Eu posso colocar uma intenção por trás de um anúncio de jornal. Então ele fala o seguinte para concluir: se não é possível ver a literatura como uma categoria objetiva, descritiva, também não é possível dizer que a literatura é apenas aquilo que caprichosamente queremos chamar de literatura. O que descobrimos até agora é que os juízos de valor que a constituem são historicamente variáveis e que esses juízos têm, eles próprios, uma estreita relação com as ideologias sociais. Eles se referem, em última análise, não apenas ao gosto particular, mas aos pressupostos pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre outros. Ou seja, o que a gente entende por literatura é uma questão social e é uma questão econômica, é uma questão de poder que vai nos fazer pensar se um texto se enquadra literariamente ou não. E esses conceitos, é claro, mudam com o tempo. Depois, a gente volta para Chiappini com um texto sobre teoria da literatura e o ensino da literatura no caso brasileiro. E ela fala que a questão principal da teoria da literatura no Brasil é de transplantes e rejeições. É de transplantes e rejeições que temos de falar quando tratamos de teorias literárias em nossa universidade. Transplante e rejeição de modelos teóricos e de modelos educacionais, porque produzir um saber sobre literatura nesse contexto é refletir sobre a dependência, é redefinir excentricamente em relação aos centros de decisão econômica e cultural o que aí se diz, se faz e se nos vende. Do conceito de literatura ao conceito de teoria literária, do conceito de ensino ao conceito de pesquisa. Então, a gente sempre importou coisas e a gente nunca recontextualizou essas coisas para a nossa situação, o nosso modelo econômico,
as nossas questões políticas. Ela faz toda uma retomada histórica nesse texto, falando do Afrânio Coutinho e do Antônio Cândido, falando qual era a abordagem que cada um dos autores achava melhor, e ela fala, enfim, que é preciso problematizar o objeto e os métodos da teoria literária no Brasil. Se quisermos ser coerentes com a própria concepção de teoria literária que defendemos, não basta, portanto, transmitir aos alunos seus princípios, mas sim trabalhar com eles para construir cotidianamente esse saber sobre literatura, reprovando de forma problemática seu objeto. Então a gente tem sempre que pensar no que a gente está fazendo de teoria de literatura, como é que está sendo o nosso papel e sempre contextualizando. Já no texto Entre o Culto e a Banalização da Literatura, a Conquista de uma Nova Aura, ela faz uma questão muito importante, é isso que vocês têm que resumir, é isso que tem que ficar memorizado. Como modernizar sem massificar e como extrair dos restos da Universidade da Comunhão Paulista resíduos funcionais na construção de uma universidade orgânica das classes dominadas. Como trabalhar, como a gente faz para trabalhar a literatura, que é um patrimônio cultural das elites, com essas classes sem acesso à universidade, mas que, no entanto, sustentam a universidade. Como é que a gente faz para trabalhar a literatura nesse contexto? E aí ela propõe uma saída utópica, que ela chama, mas que eu acho também que é uma boa saída. Seria a abertura e democratização da universidade, incorporando criticamente e trabalhando antropofagicamente com tudo aquilo que hoje ela escamoteia, incluindo aí a literatura como mercadoria, a literatura como paraliteratura, a literatura dita de massas, a literatura menor, dentre elas a infantil e a infanto-juvenil, que nos recolocam tão enfaticamente a questão dos valores estéticos, ideológicos, morais e financeiros. Então, ela propõe trazer para a universidade todos esses textos que circulam aí e que não são considerados cânones, porque assim a gente aproxima o leitor. Ela fala também que esse leitor já lê, já consome esse tipo de literatura, mas não relaciona ele com a literatura que é trabalhada na universidade, e isso é extremamente prejudicial. Então, ela propõe que, descaradamente, abra-se os olhos para ver que os alunos leem best-sellers e trazer esses best-sellers e trazer literatura policial e literatura de todo tipo para fomentar esse leitor e assim unir todas as formas de literatura. Essa abertura democrática significa o quê? Significa lutar contra o populismo em cadeia que se estabelece tanto entre os professores na hierarquia descendente dos graus de ensino, quanto entre editores e professores, professores e alunos, alunos e pais analfabetos. Significa também lutar contra outra face desse populismo, que é o elitismo. Para os pobres de espírito e de bolso, que na maior parte das vezes não por acaso coincidem, o subproduto, a falta de exigência, a ação desvinculada do pensamento. Para os gênios, os eleitos, a frequência do consagrado, a eleição dos temas nobres de ensino e pesquisa. É com isso que a gente tem que acabar, com essa diferenciação. Todos têm que ter acesso ao mesmo tipo de leitura, sem essa classificação de que um está mais preparado e que o outro não está. Alunos de letras, especialmente, e professores não refletem sobre essa literatura tida como menor, mas consomem. Dessa forma, eles perpetuam uma separação radical entre escola e vida, entre pensamento, trabalho e diversão. Não dá para curtir quando se pensa e não dá para pensar quando se curte. Isso não existe, dá para fazer as duas coisas e é isso que a gente tem que tentar fazer. Depois a gente leu uma poesia, que foi Morte e Vida Severina, um autodidata pernambucano, e para complementar a gente teve acesso a um texto teórico do Alfredo Bose, que foi Poesia e Resistência, um pedacinho desse texto, que na verdade é um capítulo do livro, mas que traz algo bem importante da gente pensar no que diz respeito à poesia e o papel que ela tem na literatura e na vida. Ele fala que existe uma relação intensa entre a palavra e a realidade vital, e essa relação se dá por causa da linguagem, que é uma linguagem singularizada, por causa da concretude da poesia, dos ciclos que ela tem, que são causados pelo ritmo, pela entoação, pela duração, pelo andamento. Então existe essa relação aí da linguagem mesmo, e ele fala principalmente o papel simbólico da poesia. Ele fala que resistir é subsistir no eixo negativo que corre do passado para o presente, e é persistir no eixo instável que do presente se abre para o futuro. O trabalho poético é às vezes acusado de ignorar ou suspender a praxis. Na verdade, é uma suspensão momentânea e, bem pesadas as coisas, uma suspensão aparente, projetando na consciência do leitor imagens do mundo e do homem muito mais vivas e reais do que as forjadas pelas ideologias. O poema acende o desejo de uma outra existência, mais livre e mais bela, e aproximando o sujeito do objeto e o sujeito de si mesmo, o poema exerce a alta função de suprir o intervalo que isola os seres. A poesia traz, sob as espécies de figura e do som, aquela realidade pela qual ou contra a qual vale a pena lutar.
Depois nós lemos um romance distópico, que foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E para pensar no papel do leitor, desse leitor que entra em contato com textos diferentes, como esse, que é uma distopia, eu disponibilizei o texto O Leitor Modelo, do Umberto Eco, que estuda essas questões de recepção e tudo mais. E ele diz o seguinte sobre qualquer texto: um texto representa uma série de artifícios de expressão que devem ser atualizados pelo destinatário. Esse atualizado significa que o texto ele é incompleto, a gente tem que atualizar esse texto, a gente tem que completá-lo. E ele fala algo que é o que eu acho mais importante e significativo desse texto, que eu gostaria que vocês memorizassem, que é o seguinte: o texto está entremeado de espaços brancos, de interstícios a serem preenchidos, e quem os emitiu previa que esses espaços interstícios seriam preenchidos e os deixou brancos por duas razões. A primeira razão, porque um texto é um mecanismo preguiçoso ou econômico que vive da valorização de sentido que o destinatário ali introduziu. E somente em casos de extremo formalismo, de extrema preocupação didática ou de extrema repressividade, o texto se complica com redundâncias e especificações. E o segundo motivo é porque, à medida que passa da função didática para a estética, o texto quer deixar o leitor a iniciativa interpretativa, embora costume ser interpretado com uma margem suficiente de univocidade. Todo texto quer que alguém o ajude a funcionar, e é esse o nosso papel. É essa a nossa função, interagir com o texto e completá-lo, dando as significações possíveis. E no último texto, literatura, como, por quê, pra quê, a gente volta a Chiappini, para ela nos dar bons motivos para estudar. Afinal, para que a gente estuda literatura? Para que a gente está aqui? Qual a função se esse letrado é tão deslocado socialmente, né? Nessa universidade tão tecnocrata, como é que a gente tem motivação para seguir adiante e para que estudar literatura, afinal de contas? Ela diz o seguinte: a frequência da poesia e da boa literatura em geral nos permite desenvolver cada vez mais nossa sensibilidade corporal, espiritual e linguística. Talvez não seja a única via, mas a leitura de bons textos e a escrita, o exercício contínuo da reescrita e releitura, a comparação do que lemos e escrevemos e do que os outros leem e escrevem, nos leva a melhor ouvir, entender, falar e, portanto, exercer uma competência que em nossa sociedade letrada é arma. Lembram que leitura é arma? Então, estão aí alguns bons motivos para a gente estudar literatura. Ela aponta também o seguinte: perguntar o porquê das palavras, vacinando-nos contra a demagogia e a ignorância, a mesmice e a chatice desse mundo em que todos falam a mesma coisa, eis uma das funções práticas da literatura, mais atual do que nunca. Ajudar os indivíduos a fugir ao círculo infernal da repetição, eis uma função social importante do letrado. Resistência à mesmice e à pura exterioridade, convite à reflexão e ao desenvolvimento da sensibilidade e da inteligência, a boa literatura é perigosa e resistente à domesticação. Então é para isso que a gente entra em contato com o texto literário. A gente ganha repertório, a gente ganha vivências que a gente talvez não ganhasse de outra forma, porque a gente não consegue viver tudo ao mesmo tempo. E com os livros a gente tem um pouquinho mais dessa possibilidade. Então é para isso que a gente lê. Aqui estão algumas boas razões para a gente ler textos literários e ensinar literatura, para quem sabe fazer com que aumente o número de leitores no país, formar novos leitores. Essa é a nossa função enquanto professores de literatura e eu espero que agora vocês tenham mais base para poder vestir essa camiseta e dizer com orgulho que a gente sim trabalha com literatura. Então, pessoal, aqui eu tentei retomar os principais conceitos que a gente estudou nesse semestre, são os conceitos que eu acho cruciais para a gente seguir adiante. Sei que tem outros questionamentos que vocês fizeram graças à leitura individual e a gente pode aproveitar isso para discutir no fórum que nós vamos ter nessa semana para encerrar essa discussão sobre o porquê estudar literatura. Aproveitem tudo aquilo que vocês anotaram ao longo do semestre, quando eu dizia para vocês anotarem para reflexões futuras, para participações futuras, e tragam isso para discussão. Eu quero que vocês no fórum levantem algum aspecto que mais chamou a atenção de vocês nesse período todo em que nós estudamos teoria da literatura. Se foi a questão da relação da literatura com a política, da literatura com a economia, do papel do leitor, enfim, são vários tópicos que nós discutimos e a gente pode aproveitar para encerrar essa discussão no fórum. Eu conto com a participação de todos vocês. Espero que tenha sido útil esse vídeo de revisão, para deixar bem fresco na memória os conteúdos que nós estudamos, e eu espero que esse semestre, de um modo geral, tenha servido para aproximar vocês do texto literário, que é o meu objetivo maior. Aguardo vocês no fórum. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição. Um bom final de semestre a todos!